Nesse canal já falei algumas vezes sobre as dificuldades das adaptações de mangás para anime, porque no fim do dia esse é o movimento natural de uma obra para furar a bolha, principalmente no ocidente. Considerando que aqui a gente ainda não tem muito hábito de ler mangás e sim de ver animes, quando obras estouram no Japão, a tendência natural é que elas ganhem uma adaptação em anime. Porém, nesse mundo de obras de diferentes temas e estilos, existem aquelas que são consideradas amaldiçoadas, obras consideradas inadaptáveis, seja porque já tentaram várias vezes e em todas elas falharam miseravelmente, ou até mesmo uma obra tão perfeita e única que a mera tentativa irá resultar na falha. E o vídeo mais visto desse canal é literalmente isso, falando de um mangá que não pode receber uma adaptação em anime, no caso Vagabond. Eu já falei sobre esse tema algumas vezes também, alguns Dante Responde, mas aparentemente para esse problema existe uma luz no fim do túnel. Uma obra que está conseguindo fazer algo considerado ou impossível ou extremamente difícil. Uma adaptação boa e fidedigna à obra mais famosa do mestre do terror Junji Ito, Uzumaki. Essa série, produzida pela Adult Swim, foi lançada recentemente na Max e o seu primeiro episódio representa uma esperança que há muito tempo eu estava esperando. E olha que maneiro, rapaziada, a Max disponibilizou um acesso antecipado para mim ao primeiro episódio de Uzumaki, então eu já vi esse episódio há algum tempo atrás. Mas apesar da Max ter me dado essa moral, muito obrigado, inclusive, continuem, vamos fazer um bagulhinho aí. Esse vídeo não é patrocinado, isso aqui não é uma publi e eu posso falar o que eu quiser da obra. Mas sendo sincero, se fosse uma merda ou algo do tipo, eu simplesmente não ia falar pra não fechar nenhuma porta, porque eu não sou idiota. Mas se eu venho aqui pra falar sobre, sabendo que eu não estou ganhando dinheiro nenhum pra falar sobre isso, é porque o bagulho é bom de verdade e me deu vontade de fazer esse vídeo, porque é um tema recorrente aqui nesse canal. Então hoje eu vou falar aqui sobre o que aconteceu nesse primeiro episódio, depois fazer uma comparação com o mangá e posteriormente falar o porquê essa obra vai ser tão importante pro cenário da indústria como um todo. Mas é aquela parada, eu só vi o primeiro episódio, aparentemente terão 4 episódios e o primeiro pode ter sido muito bom e eles caem completamente no decorrer, a gente tem que ver pra saber. O primeiro episódio de Uzumaki tem ali seus 20 minutos, a duração clássica de um episódio de anime, e ela adapta ali principalmente os 3 primeiros capítulos do mangá. O episódio começa com a gente vendo a protagonista, Kiri, que já olha pra onde ela mora e onde vai se passar toda essa obra, a cidade de Kuruzu. E já dá pra ver aqui a escolha estética que o anime adotou, o famoso preto e branco, pra realmente ficar fiel ao mangá. Já houve tentativas de adaptações de obras de Junji Ito, na qual falharam miseravelmente, infelizmente. Eu falei em um Dante Responde recente que eu não acho que essas obras inadaptáveis têm que recorrer ao preto e branco para funcionar. Eu acho que ter cor ou não ter cor não é o problema. Mas nessa obra, esse clima e esse estilo que ela adotou combinou muito, na minha opinião. E rapidamente a gente começa a ver também essa animação que é bem peculiar. Ela chega a ser curiosa e tem um quê de perturbador. Igual que eu falei no meu vídeo de Devilman Crybaby, né, na qual eu falei da animação perturbadora ser algo proposital para meio que te colocar no clima daquele anime, aqui o Uzumaki faz algo parecido. Nós vemos a protagonista encontrando seu colega barra namorado, Shuichi, que tá meio bolado e pergunta pra ela se ela não quer sair da cidade, fugir daquela merda. Ele diz que tem algo estranho acontecendo e por algum motivo o número de espirais nessa cidade tá aumentando. Ele vê na água espirais se formando e ela começa a notar esses padrões estranhos acontecendo na cidade. E ele tá querendo ralar porque o seu pai tá sendo muito afetado por tudo isso. E a gente começa a ver uma montagem do pai do Shuichi ficando obcecado com o espiral, fazendo desenhos, brigando com as pessoas porque a sua comida não tem espiral, fazendo espiral na banheira para entrar no banho e até mesmo seus olhos começam a gerar como espirais. E a gente já começa a notar aqui uma das marcas registradas de Junji Ito, que é esse terror grotesco, até mesmo nojento, perturbador. Por causa de tudo isso, o moleque tá perturbado, ele simplesmente cata o caminho dele enquanto a protagonista vê o que
parece ser um furacão passando por ela, do nada. Enfim, a protagonista chega em casa e ela vê o seu pai, que é um artesão de cerâmica, conversando com o pai do Shuichi, aonde ele tá pedindo pro pai dela pra ele fazer uma obra em espiral pra ele. Ele fica cheio de papo estranho, esse bicho é um cara estranho. E é nesse momento que a gente começa a ver essa animação com outros olhos. Aqui que ela fica um pouco mais distoante. Dá pra ver várias técnicas sendo usadas aqui, CGI, 3D, mas uma coisa que eu achei a mais interessante de todas, mas eu não consegui comprovar se é verdade, sendo que muita gente tá falando que sim, eu só não consegui uma informação oficial sobre, mas acredito que seja o caso, é que a animação dos personagens nesse anime é feita por meio de rotoscopia. Se você não sabe o que é isso, ela é uma técnica de animação que ela anima os movimentos de personagens baseados em uma imagem real. Então é literalmente um humano fazendo movimentos e animadores vão lá e animam em cima desses movimentos humanos. Tem filmes inteiros feitos dessa forma, como aquele do Van Gogh, que é bem famoso por isso, mas também os filmes clássicos da Disney, Branca de Neve e tudo mais, foram feitos por meio de rotoscopia. Inclusive, meu filme favorito de animação, que é Alice no País das Maravilhas, é feito com rotoscopia também. Os movimentos da Alice, por exemplo, foram feitos por uma menina de verdade e os animadores animaram em cima desses movimentos, fazendo os movimentos do ser humano ser muito mais real, mais fluido realmente. Todas essas técnicas, esse cuidado, geram uma atmosfera de terror, de algo realmente perturbador. E eu achei isso muito foda, porque obras que são consideradas difíceis de serem adaptadas têm que ser vistas com olhares diferentes. O erro de quem tenta adaptar Berserk é achar que Berserk é uma obra comum e ordinária. Para animar uma obra como essa, você tem que inovar. E o Uzumaki entendeu isso muito bem. Depois disso, nós vamos para a escola, onde a Kiri está conversando com uma amiga, uma garota chamada Azami. Ela tem uma cicatriz de meia-lua na testa e ela diz que é essa cicatriz que faz todos os meninos se apaixonarem por ela. É fácil ela conquistar qualquer um. Então, depois disso, as duas amigas vão até a estação para a protagonista buscar seu namorado, o Shuichi, e quando ele vê a Azami, ele sente algo errado, uma espécie de aura. E então, com medo, ele pega sua namorada e sai correndo dali, fazendo a Azami ficar confusa. Afinal, nenhum menino resiste a ela. Enquanto eles estão correndo, o Shuichi diz pra Kiri que ela é uma espiral. Depois disso, o pai da Kiri pede para levar lá pro pai do Shuichi aquela obra de cerâmica e espiral que ele pediu. Então ela sim o faz e ela chega lá na casa dele e, recebendo ela, o pai do Shuichi diz que ele não precisa mais daquilo. Afinal, espirais podem ser manifestados usando o próprio corpo. E para mostrar para ela, ele joga sua língua para fora, fazendo ela virar uma espiral. O que faz, obviamente, a protagonista fugir com um medo fudido desse velho nojento. E logo depois disso, o entregador da madeireira entrega para o pai de Shuichi um produto que parece que ele encomendou. E falando nele, a Azami consegue encontrá-lo. E ela bota ele contra a parede do porquê ele fugiu. Nenhum garoto resiste a mim, ela nunca foi rejeitada. Por que ele tá fazendo isso? E nesse momento dá pra ver o cuidado que a animação teve de colocar no cenário vários signos de espirais, de maneira escondida, mas ainda assim bem visível ao telespectador. Shuichi apenas fala pra ela fugir o mais rápido possível da cidade, e isso é pro bem dela. Então vemos que o pai do Shuichi morreu e agora estamos na cremação do mesmo. E aparentemente a causa de sua morte foi ele cair da escada. E quando Kiri pergunta isso pra Shuichi, ele fala que isso é uma mentira. O que aconteceu na verdade é que ele e sua mãe foram internar seu pai, sendo que chegando em casa eles se depararam com uma casa vazia, mas entrando no escritório eles viram aquele tonel de madeira. Foi o produto que ele pediu daquela madeireira. E então, abrindo aquele tonel, eles viram essa cena escrota. Seu próprio pai virou uma espiral, quebrando todos os seus ossos para fazer essa coisa. E nesse momento vemos que a fumaça da cremação do corpo do pai do Shuichi está se tornando um espiral nos céus. A fumaça então começa a descer em direção ao lago, enquanto a cara do pai do Shuichi começa a se formar nessa espiral de cinzas, o que faz a mãe do Shuichi começar a endoidar. Na saída da cremação, Kiri e Azami se reencontram, já que ela veio correndo para entender a situação que estava acontecendo. Só que do nada passa um furacão no meio delas e é revelado o que está acontecendo com a sua testa. Aquela cicatriz de meia-lua está se tornando uma espiral. Depois disso, vemos a mãe do Shuichi em
enlouquecendo no hospital e começando a reconhecer padrões de espiral em tudo que ela olha, que nem o seu marido. E nesse momento, um guri lá da escola vem flertar com a Azami, na qual ela obviamente o rejeita, mas ele diz que ele faz qualquer coisa pra ter uma chance com ela. E nesse momento nós vamos para a escola, onde um dia chuvoso, um garoto meio gordinho e bizarro entra na sala de aula, na qual ele tá completamente encharcado. O garoto fala devagar e é muito devagar, o que faz com que os seus coleguinhas de classe achem muito maneiro fazer bullying com ele. Então eles deixam ele nu e jogam ele no meio do corredor, sendo que nesse momento é visto que ele tem uma marca de espiral nas costas, mostrando que essa trama dos espirais não é só algo da família do Shuichi ou da garota Azami, mas algo que tá realmente infectando a cidade inteira. Nesse momento nós vamos pro hospital, onde Shuichi tá falando da mãe dele. Com medo dos espirais, ela raspou sua cabeça pro seu cabelo não fazer nós que lembrem espirais. Em determinado momento ela viu seus próprios dedos com as suas digitais em forma de espiral. Para fugir disso, ela começou a cortar suas digitais. E ela tá tentando fugir o máximo possível desse formato, porque segundo ela vê o seu marido a chamando. Então de noite a protagonista vê a Zamani andando sozinha com um chapeuzinho. E chamando a atenção dela, ela vira e mostra pra nós a evolução de seu espiral, aonde seu olho é sugado pelo mesmo. Então nós vemos que aquele gurizinho escravoceta conseguiu atrair o Shuichi para um parque e fazer o encontro dele e a Zamani acontecerem, já que a Zamani estava obcecada com o fato de Shuichi não dar a bola para ela e na verdade evitá-la, enquanto era para todos os garotos venerarem ela. Nesse momento o guri fala ali que ele conseguiu fazer eles se encontrarem, então ela vai ter um encontro com ele e ela diz não, não, não. E quando ele tira o chapéu dela, a sua face está consumida quase por completo, e com isso o moleque é engolido pelo espiral. Shuichi consegue fugir e vê que o espiral de Azamani começa a comer o corpo dela até que ela desapareça por completo. Então, com a protagonista e o Shuichi vendo a merda que acabou de acontecer, a última frase do primeiro episódio é falada. O que não tínhamos nos dado conta ainda é que todos os horrores que enfrentamos, tudo o que aconteceu, era apenas o começo da espiral nos devorando. E é assim que termina o primeiro episódio de Uzumaki. Um excelente episódio. E agora vamos falar do mangá. Como eu disse, o primeiro episódio adapta os 3 primeiros capítulos. Então, o quanto esse primeiro episódio foi fiel e o que isso representa para os próximos. Uzumaki é uma obra de 20 capítulos e aparentemente todos eles serão adaptados em 4 episódios de 20 minutos. O que faz a gente pensar que alguns plots ficarão de fora. Mas como é a adaptação comparada ao que a gente vê no mangá? Primeiramente, já dá pra perceber que a escolha de storyboard é diferente. Storyboard sendo a sequência de eventos que acontece, né? O anime é mais direto, é até apressado. O Shuichi meio que revela rápido o que tá acontecendo na cidade com seu pai, enquanto no mangá o suspense é maior e essa trama constrói um contexto e uma tensão até ser contada. Sendo que na minha visão, funcionou no anime porque já mostra o Shuichi abalado e querendo contar o que ele sabe pra pessoa que ele confia. A relação dos pais do Shuichi é melhor explicada no mangá, já mostrando que o pai dele tava pirando gradualmente, realmente chegando a ficar agressivo com toda essa história dos espirais, o que justifica melhor o breakdown que a mãe tem na sua cremação. E também a trama da mãe do Shuichi no hospital já é meio que toda contada no segundo capítulo, mas eles deixaram esse plot para ser contado nos próximos episódios, o que na minha opinião não tem muito problema. Mas isso afeta o personagem do Shuichi, já que no mangá a trama dos seus pais se resolve de maneira rápida, o que faz a sanidade mental dele ir pro caralho, até culminar no evento final do terceiro capítulo, que é a Zamani sendo completamente possuída pelo espiral. A deteriorização da sanidade do personagem é melhor explicada no mangá. E a personagem Azamani é muito mais misteriosa no mangá do que é no anime. No mangá dá uma sensação que ela é praticamente uma entidade do espiral, até porque ela só aparece depois da trama dos pais do Shuichi. E no anime a gente tem mais a impressão de que ela é uma garota normal que tá começando a ser possuída pelo espiral e coitadinha dela, sendo que no mangá isso é mais ambíguo. Os momentos chaves desses primeiros capítulos que levam às imagens que são bem icônicas e que a maioria das pessoas reconhece quando fala de Uzumaki foram muito bem animadas, sendo extremamente
extremamente fiéis. Além de que obras do Junji Ito sempre foram difíceis de ser adaptadas, porque, como eu disse, ele é um mestre do terror. Ele sabe muito bem utilizar a mídia mangá para construir tensão e suspense e te dar o impacto que necessita. E a gente tende a pensar que uma mídia audiovisual, esse tipo de atmosfera será mais fácil, porque tem o recurso da trilha sonora, do efeito sonoro, que é algo crucial para um terror, sendo que em todas essas tentativas de adaptação ficava barato. Seja porque a animação não era tão boa, ou seja porque o timing não era bem feito. Sendo que aqui o terror, a tensão e suspense existe sim, na qual eu devo dizer que todos os aspectos técnicos dessa obra estão muito bem feitos. A trilha sonora é boa, o efeito sonoro, que é uma parte importantíssima, é muito boa, a tensão é criada e a animação adiciona muito naquele aspecto perturbador que eu já falei. Então a grande crítica que eu vi de pessoas que leram Uzumaki e agora viram esse primeiro episódio é que realmente a única preocupação delas é com o ritmo, o pace, parece estar apressado demais, e o fato de ter apenas 4 episódios e já terem deixado de fora alguns plots faz com que as pessoas fiquem relutantes de que esses próximos episódios vão conseguir manter a mesma qualidade. Mas esse primeiro passo foi exímio e está sendo representado na crítica, né, estreando aí com 100% no Rotten Tomatoes. Apesar de eu estar bastante animado com o Uzumaki e ter sido uma obra que me pegou muito de surpresa porque eu não estava esperando muita coisa, a gente ainda tem que esperar a obra ser lançada por completo e ver o produto completo. O primeiro episódio pode ser muito bom, mas nada adianta se o segundo, terceiro e quarto forem ruins. Mas esse primeiro episódio para mim representou um sopro de esperança para essas obras consideradas inadaptáveis ganharem uma adaptação à altura. E como eu disse antes e em outros vídeos também, para animar obras tão autorais, tão complexas, com tantas camadas, é necessário ter como prioridade a arte e não o dinheiro. E considerando como a indústria de tudo está hoje em dia, isso é muito difícil de requisitar. Mas o Uzumaki dá um passo importante aqui que talvez se os estúdios seguissem esse exemplo de prezar por algo bom e de qualidade, o dinheiro vai ser a consequência óbvia. Não é só porque você pega um nome grande que nem o Uzumaki de Junji Ito e faz uma animação meia boca que isso vai te dar retorno. Na verdade, isso pode mais atrapalhar do que ajudar. E o fato deles terem usado técnicas não tão convencionais para tentar adicionar mais tempero a uma adaptação tão complicada mostra primeiro ousadia e mostra também que eles são preocupados em adicionar coisas diferentes e tentar coisas diferentes, já que se eles tentassem o normal ou o ordinário, isso não conversaria com a magnitude que uma obra dessas tem. Você pode tentar animar Berserk com animações clássicas dos anos 90, mas não vai imprimir nem 1% da arte de Berserk. Você pode utilizar o recurso do 3D para animar uma obra dinâmica como Kingdom, mas não vai dar certo. Obras como essa é necessário revolucionar. É necessário botar a mão na cabeça e pensar em técnicas e maneiras de como eu vou respeitar a matéria-prima e transcrevê-la para uma animação à altura e que respeite tudo o que foi criado e também adicione coisas novas. Quer ver um ótimo exemplo disso? Dorohedoro, um anime que acabou com um preconceito enorme que eu tinha, que era do anime em 3D. Dorohedoro é ousado e adiciona uma técnica de animação complicada e vista com maus olhos pela maioria das pessoas quando o assunto é anime, sem perder a essência e o estilo do mangá. É assim que boas adaptações são feitas. Ter uma cabeça ordinária para tentar animar algo que é muito além do extraordinário não dá certo. E talvez o exemplo de Uzumaki pavimente um caminho que com sorte seja duradouro de boas tentativas de adaptações de obras consideradas inadaptáveis. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e dê uma hypada se você tiver pelo celular. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zalmolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zac, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antony Tavares, Victor Moser, Oivad 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Oned, Heitor Missul, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, LKS, Gabriel Zardo, Meu Nome Não É Jorge, Ricky Komori, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, Branco Júnior, Gabi, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, JMS of THC e Fiat Paul todo fudido. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do inferno de Dante
assinante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!